Olá pessoal, vamos à nossa sexta videoaula. Essa semana nós vamos estudar esforços internos. Vamos à primeira parte do nosso estudo com alguns conceitos gerais. Então, vamos considerar primeiro, lembrar um pouquinho aquele conceito de sistema equivalente de forças que vocês devem ter revisto nos vídeos preparatórios. Imagino que eu tenho um corpo rígido, espesso, por enquanto rígido, com cargas externas atuantes, F1, F2, F3, F4, todas essas cargas, e também alguns momentos externos atuantes, M1 e M2. Lembre-se que eu podia ter aqui também cargas de força distribuída sobre linhas ou distribuídas sobre superfícies. Aqui apenas para exemplificar, vamos mostrar esse carregamento geral. E nós sabemos que esse sistema de cargas externas atuantes, de F1 a F4 e M1 e M2, exercem algum tipo de ação sobre esse corpo. E eu posso substituir todas essas cargas externas por um par de força resultante e momento resultante que vão exercer exatamente o mesmo efeito e atuar do mesmo jeito sobre esse corpo. Isso é o que a gente chama de equivalente força binário, como nós já tratamos em aulas anteriores. É importante aqui relembrar que se eu mudo o meu ponto de interesse, a minha força resultante não muda, é a resultante das forças F1 e F4. O meu momento resultante, ele depende do ponto que eu estou escolhendo para fazer a equivalência. Porque, embora ele contenha aqui a soma de M1 e M2, momentos externos concentrados, que não vão variar com a escolha do ponto, ele também inclui o momento de cada uma das forças em relação a esse ponto. E aí, se eu mudo o ponto, o momento de cada força vai mudar. Portanto, FR não muda com a escolha de O, mas o momento resultante muda. Então, esse conceito é importante. Consigo pegar um sistema qualquer de cargas atuantes, de forças, e transformar em um sistema equivalente com uma força resultante e um momento resultante. Relembrado isso, vamos começar a definir esforços internos, olhando para um corpo. Aqui, só para simplificar, eu coloquei apenas 4 forças concentradas atuando, mas podia ter qualquer tipo de carga externa. Vamos olhar para o nosso corpo agora e imagine que eu estou interessado no que está acontecendo num ponto no interior desse corpo. Eu pego nesse ponto no interior do corpo e eu passo um corte plano virtual. Eu não vou realmente cortar a minha estrutura, mas eu vou imaginar que eu conseguiria cortar e separar em 2 metades. O meu corpo está em equilíbrio inicialmente, eu vou cortar e a partir de agora eu vou olhar apenas uma dessas porções. Eu vou retirar aqui do meu estudo a parte superior do meu corpo e vou olhar para a parte inferior. Evidentemente, ao retirar a parte superior do corpo, naquele plano fictício que eu criei, é como se existissem ali vários pontos de contato entre a parte superior e a parte inferior. E relembrando o nosso estudo de terceira lei de Newton, em forças de contato, para cada ponto de contato eu tenho um par ação-reação. Então, olhando para a superfície que foi criada pelo meu corte fictício, em cada ponto eu tenho uma força que é resultado da ação da parte superior na parte inferior. Como numa superfície eu tenho infinitos pontos, eu teria aqui infinitas forças de contato. Com o corpo em equilíbrio, a minha parte inferior também vai estar em equilíbrio, com essas infinitas forças de contato. Agora eu tenho um problema. Se eu quiser descobrir quem são essas forças internas, eu tenho, para essa porção do corpo aqui em equilíbrio, eu tenho 6 equações de equilíbrio, né, no problema tridimensional. Só que eu tenho infinitas forças aqui, cada uma delas com pelo menos 3 incógnitas. Para cada uma dessas forcinhas vetoriais, pelo menos 3 incógnitas para cada uma. Intensidade, direção e sentido. Ou as 3 componentes cartesianas, se assim preferirem. Portanto, esse problema é completamente indeterminado. Eu não consigo obter as forças em cada um desses infinitos pontos de contato. Mas como a gente aprendeu em sistema equivalente de forças, imagine que eu pegue só essas forças internas desconhecidas e aplique aquela equivalência força binário. Eu posso então substituir aquelas várias forcinhas por uma força resultante e um momento resultante em algum ponto específico que eu escolha. Pode ser, por exemplo,
o centro geométrico da superfície que foi gerada por esse corte fictício. Portanto, agora eu tenho um vetor de força, um vetor de momento, 3 componentes do vetor de força, 3 componentes do vetor de momento, 6 incógnitas. Para o meu problema 3D, 6 equações de equilíbrio, eu consigo determinar, basta escolher um ponto, eu consigo determinar a resultante de todas as forças de contato e o momento resultante de todas essas forças de contato para esse ponto escolhido. Então, assim, o meu problema fica determinado, fica isostático e tem solução para achar essas grandezas, FR e MR. E são essas que eu chamo de esforços internos. Bom, mas olhar assim para 2 vetores ainda está um pouco abstrato e não muito prático. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa força para entender os efeitos, vamos pegar, por exemplo, essa força resultante, que é um vetor, e projetar essa força, e ao invés de olhar para a força resultante, olhar para o efeito que ela faz tangencial ao plano e o efeito que ela faz normal ao plano. Então vamos apenas decompor esse vetor no plano e na normal ao plano. E vou fazer a mesma coisa com o momento resultante. Então, se eu pego a minha força, que agora está aqui em cinza mais clarinho, eu substituo por 2 componentes. Uma componente na direção normal ao plano, essa componente a gente chama de N, e ela vai ter um nome, vai ser o esforço normal. E eu posso projetar essa mesma força também tangencial ao plano. Esse é o esforço cortante, ainda são vetores. O vetor V e o vetor N, esses dois reconstroem a força resultante do sistema equivalente de forças. Então, a componente tangencial ao plano eu chamo de esforço cortante, componente normal ao plano eu chamo de esforço normal. Para o momento, eu faço uma coisa semelhante. Eu pego aquele vetor que estava aqui em alguma direção desconhecida e eu coloco em 2 direções mais conhecidas. Projeto na direção normal, e esse momento eu chamo de T, momento de torção. E o momento que eu projeto na tangencial aqui ao plano eu chamo de momento de flexão, ou momento fletor. Esses nomes têm tudo a ver com efeitos que eles tendem a causar no corpo. Por exemplo, o esforço cortante é como se eu estivesse tentando cortar, separar, cisalhar a parte de cima e a parte de baixo. E se eles não cisalham, estão juntos, porque o corte é fictício, é porque tem um esforço que mantém essas 2 partes unidas. O mesmo acontece com o efeito do momento. O momento torsor é como se eu estivesse pegando a parte de cima e a parte de baixo e tentando torsionar e romper. Como isso não acontece, porque eles estão unidos, aparece um esforço de uma parte sobre a outra, como se fosse um momento de torção. É a componente T. Para flexão é algo semelhante, é como se eu pegasse esse corpo e agora eu estou tentando girar assim para separar. Isso aqui é o momento fletor, tentando flexionar aquele meu corpo, e isso não acontece porque internamente tem um esforço que mantém o corpo íntegro. Para facilitar ainda a visualização, vamos olhar isso agora com as componentes cartesianas, para ficar mais fácil. Vamos imaginar que isso aqui é uma porção de uma viga, por exemplo, uma viga de seção circular. Ela vem desde aqui da esquerda, vai até a direita da minha tela, aqui. E eu, em algum lugar dessa viga, tem várias cargas externas aplicadas, eu estou interessado em olhar o que está acontecendo aqui nesse corte, nessa seção transversal circular, aqui no ponto C. Se eu tiver feito aquela equivalência, eu tenho 2 vetores, e agora eu vou projetar nas 3 direções de um sistema de eixos cartesianos x, y, z. A minha força continua tendo na direção normal a componente N, e eu tinha um vetor V tangencial, esse vetor está tangencial a esse plano, agora eu vou também projetar nas 2 direções, né? No plano XZ vai ter uma componente na direção Z e uma componente na direção X. Essas 2 componentes cartesianas são as componentes de esforço cortante, daquele V do slide anterior. E o momento? O momento na direção normal continua o mesmo, aquilo que eu chamei de T agora eu estou chamando de MY, para ficar claro que é um momento em torno do eixo Y. É o meu momento de torção. E aquele momento que eu chamava de flexão, momento fletor, eu agora reprojeto ele, mais uma vezinha, e decomponho nas direções X e Z, e eu tenho, portanto, 2 componentes de flexão, MZ e MX.
Então, olhando aqui para esse slide resumo, eu vejo que eu tenho esforços internos de 4 naturezas: esforço normal e esforço cortante, momento fletor e momento de torção. E num espaço 3D, essas 4 naturezas de esforços internos são representadas em 6 componentes. Uma força normal, um esforço normal, 2 componentes de esforço cortante, um momento de torção e 2 momentos fletores em relação aos outros 2 eixos tangenciais. Para começar a ficar mais fácil fixar esses conceitos, na próxima aula a gente vai tratar desse problema, agora particularizando para um problema plano. Depois a gente volta a resolver problemas tridimensionais. Até a próxima.